Sivan perde a paciência com Dama usando o retrovisor para passar maquiagem e quase furando o sinal vermelho, em vez de prestar atenção na estrada, por isso Aga sempre faz alguém dirigir para ela. Dama responde que já dirigia carros de verdade enquanto ele brincava de carrinho no quintal de casa, mas logo percebe que falou asneira. Sivan fica chateado com o tratamento. Dama estaciona muito mal e Sivan discute com ela de novo ao descerem do carro. Dama mostra um lugar afastado com uma vista muito bonita para Istambul. Sivan opina que é uma cidade tão bela quanto cruel. Dama não acha que seja ruim, mas Sivan responde que isso é porque ela é privilegiada, pois Istambul ainda é cruel com todos os menos favorecidos como ele. Dama conta que ali é seu lugar favorito e agora o motorista sabe um dos segredos dela, então desabafa que se sente muito mal com a família e sempre precisa sair para aquele lugar para se aliviar do inferno que vive na mansão, além do peso de carregar o sobrenome Karassi. Sivan deduz que ela o trouxe ali para se esquecer dos problemas também, e diz que agora Dama parece bem mais humana do que demonstra em público. Dama justifica que ser tão superficial como ela ajuda a não se importar com o que a atormenta. Sivan admira isso, e surge um clima entre os dois que quase termina num beijo, mas Dama corta o fio e o chama para voltar para casa. Sivan agradece a sensibilidade momentânea da mimada. Senis mostra no celular uma localização para o segurança e fala alguma coisa com eles no jardim. Aga observa do escritório. Sen arruma suas coisas para viajar, mas muito frustrado. Senis entra e confirma para o marido que já foram atrás de Semri. Sen desce e escuta o pai dizendo que é bom a esposa não ter mandando fazer nada que manche a honra dos Karassi, pois apesar de tudo ela ainda é parente. Senis garante que não será. Sen exige saber o que vão fazer com Semri agora, mas Aga se faz de desentendido. Semri arruma seu quarto e o rapaz do hotel bate a porta, dizendo que o Ame quer falar com ela. Enquanto isso, Ame combina com seguranças de Aga de não deixar Semri cantar em troca de um bom dinheiro. Semri observa os homens saindo do bar e já entra desconfiada, perguntando o que eles falaram contra ela para Ame. Ame se desconcerta por ela já saber. Aga se revolta por Sen continuar lhe desafiando para proteger Semri. Senis acha que o filho está sendo cínico de reclamar disso mesmo sendo responsável por manter Semri perto deles. Aga jura tomar uma medida drástica se o filho continuar atrás de Semri. Sen continua exigindo saber como Semri está, e deixa Aga ainda mais furioso. Aga grita igual um louco, se sentindo muito ofendido por ser desafiado pelo filho constantemente, e sabe que ele não tem coragem de fazer nada se puder impedir. Sen sai revoltado e vai mostrar a coragem que o pai quer ver. Seren e Seer voltam para a mansão. Seren avisa que não vai mais ter consideração com Semri, agora que a mãe viu que ela não está disposta a perdoar. Seren observa Sen saindo de casa. Seer relembra quando estava falando com Nedin e ele ficou com medo quando viu Seren, então avisa Seren que ela vai ver se descobrir que é verdade qualquer coisa do que Semri a acusou. Seren se sente ofendida por ser colocada em dúvida e manda a mãe ficar com Semri se vai continuar sendo envenenada por ela. Seren entra na mansão e escuta Senis dizendo a Aga que alguém aceitou o dinheiro. Aga se retira e Seren vai reclamar com Senis por ter dado dinheiro para Semri, pois o combinado não era esse. Senis manda ela não se meter, mas Seren pergunta se isso tem a ver com Sen ter saído irritado. Senis não responde e se retira. Nurten chega falando sobre a mala de Sen, e Seren descobre que ele vai voltar para os Estados Unidos. Seren sobe correndo para tirar satisfação. Seer acha que errou com Seren e entra na mansão. Senis avisa por mensagem que Sen vai ficar preso nos Estados Unidos para sempre se não colaborar com ela. Seren invade o quarto e diz que não vai deixar Sen ir embora do país. Nedin tenta pegar água sozinho. Seer entra procurando por Seren e ajuda o rapaz a matar a sede. Seer lamenta o estado de Nedin e gostaria que ele falasse algo, pois precisa de ajuda para não ter mais dúvidas sobre Seren. Nedin se vira ao ouvir o nome dela. Seer ressalta que ele é seu genro e pai de seu neto, por isso é da família dela também. Senis debocha de Seren porque ela não pode fazer absolutamente nada para impedir Sen de ir para qualquer lugar. Seren volta a dizer que Sen não pode ir embora, pois Senis parece ter se esquecido que o bebê que ela está esperando é dele, e não do monstrengo deficiente, então se retira após deixar a vilã em dúvida sobre o que vai fazer se ela deixar Sen partir.
Sem dirige para algum lugar, refletindo sobre os pais, menosprezando o que ele pode chegar a fazer. O rapaz avisa Semri que ela precisa sair do hotel para liberar o quarto para outro hóspede, e confessa que não entendeu o motivo de expulsarem a moça, pois ela é gentil e pagou direitinho. Semri garante que já vai sem causar problemas. Sem aparece na rua do hotel e Semri dá de cara com ele ao sair. Sem não a deixa reclamar de nada e pergunta se ela tem coragem de ajudá-lo a salvar Nedim, pois tem uma proposta a fazer. Seher diz que Nedim não precisa ter medo de Seren porque ela é boa no fundo e eles terão um filho juntos. Nedim treme e derrama toda a água no chão. Seher vai pegar uma toalha para ele se secar no closet. Seren entra de repente e já chega chamando Nedim de monstro, pensando que ele está zombando dela porque Sem vai viajar para os Estados Unidos. Seher fica escutando a filha maldosa gritando que vai matar Nedim se Sem realmente abandoná-la. Seher se revela completamente abismada, e Seren fica com a cara no chão por ser desmascarada ao vivo pela própria burrice. Seher finalmente reconhece que Semri é a irmã certa dessa história, agora que comprovou por si mesma a maldade que a caçula carrega no coração. Seren tenta se justificar, mas Seher não aceita nenhum motivo para ela ser assim. Seren ainda tenta jogar a culpa na inveja de Semri por correr atrás de Sem. Seher se cansa desse infeliz estar envolvido em tudo que as filhas falam. Semri custa acreditar que Sem vai ajudá-la a livrar Nedim da tortura, por isso sua resposta é que ele pode procurar outra tonta para enrolar, pois não pretende mais cair nas armadilhas que Sem a envolve toda hora. Semri vai embora sem rumo certo. Seren jura que Semri tem culpa de tudo. Seher arrasta a filha para fora para dar uma lição nela. Aga fala ao telefone no escritório e escuta as escandalosas de sempre gritando de novo. Senis e Dama também vão ver o que está havendo. Senis segura Seren e manda Seher parar de fazer espetáculos, mas Seher manda a bruxa não se meter. Aga sai para ver o que houve, mas nem dá tempo de descobrir. Neriman tenta falar com o advogado, mas desliga assim que vê as parentes saindo aos berros da mansão. Seher arrasta Seren com força bruta para algum lugar. Neriman tenta impedir inutilmente. Seher agarra Seren pelos cabelos e a joga para dentro da casinha com toda a força. Neriman tenta entrar em casa, mas Seher fecha a porta e todas as cortinas rapidamente para a velha infeliz não se meter. Seren implora para a mãe não fazer nada com ela e garante que não vai embora daquela mansão apesar de qualquer coisa. Seher pega o Alcorão pendurado na parede de casa e vai obrigar Seren a fazer um juramento divino. Seher faz Seren relembrar quando quis obrigá-la a rejeitar Semri como filha diante do livro sagrado ao descobrir que elas não eram irmãs de pai e mãe. Seher quer que Seren jure pelo filho que não fará mais nenhum mal. Senis tenta impedir Aga de se meter no escândalo das pobretonas, mas ele quer porque quer saber o que acontece em sua casa. Neriman não para de berrar na porta. Seher ordena que Seren jure que não vai fazer nada contra o filho, contra Nedim e contra Sem. Seren se recusa a fazer isso. Neriman finge que está sentindo um piripaque, mas Aga faz ela parar de ser imbecil. Seher grita para Seren prometer que não vai torturar Nedim. Aga chuta a porta dos fundos e arromba, exigindo saber o que Seher está fazendo com a filha. Seren finge se sentir mal para fugir do flagra. Mais tarde, Semri caminha por uma pracinha e vê uma barraquinha de pretzels. Então relembra quando deu um daqueles para Nedim comer enquanto estavam fugindo, e acaba comprando um para matar a fome. Sem observa de longe por onde a mocinha está perambulando. Semri come muito solitária naquele simples banco de praça onde vai ter que ficar. Neriman acalma Seren e promete que Seher vai se ver com elas por ter tentado derrubar a neta. Senis aparece e manda a velha tonta vazar, mesmo Neriman tentando preservar a gravidez da neta sem mais um estresse, então vai ficar na porta esperando para intervir. Senis tem medo até de ouvir o que foi que Seher descobriu, já que Seren é tão burra que pode ter falado qualquer coisa comprometedora. Aga conversa com Seher sobre uma vez que aprontou feio e apanhou na infância, e desde então o pai se acostumou a agredi-lo, até que a mãe fez da mesma forma que viu Seher fazer hoje, querendo que o marido jurasse sobre o Alcorão que não ia mais botar a mão em cima dele. Aga conta que isso até resolveu o problema, então agora quer saber o que pode ser tão sério quanto isso para Seher tentar obrigar a filha a jurar sobre o Alcorão também. Seher não quer contar porque é algo só entre elas, mas Aga considera que tem direito de saber porque é como um pai para Seren a partir do momento que ela virou esposa de Nedim.
Aga alerta que é bom não ser nada que afete alguém de seu sangue, principalmente se for Nedim, pois vai tornar a vida delas miserável. Seher sai após não esclarecer absolutamente nada. Neriman reclama com Seher por maltratar Seren e a leva para dentro do banheiro para tentar ameaçá-la por prejudicar sua neta, mas Seher relembra que a velha não tem mais autoridade que ela como mãe e vai dizer o que viu Seren fazendo. Seren conta que Seher só a viu maltratando Nedim por um momento. Seni se frustra por ter uma jumenta como aliada e agora Seher vai atrapalhar ainda mais os planos delas. Seren confia que a mãe vai perdoá-la e tenta comover Senis com seu sentimento de mãe que tudo que vai ficar bem, temendo ser rejeitada para sempre por Seher. Senis deixa Tola cair no chão e não dá a mínima para esse sofrimento, pois Seren vai se lascar sozinha quando for desmascarada e expulsa da mansão como a cadela que é. Seren não aceita ser desprezada pela vilã porque ela tem responsabilidade sobre ela também e com o bebê. Senis relembra que Seren pode perder tudo depois que der à luz se não fizer tudo o que ela mandar, pois já não terá mais utilidade para ela quando o neto nascer. Neriman finge não saber de nada e continua querendo ameaçar Seher, mas ela não vai deixar de pressionar Seren por causa da velhota. Seni sai do quarto e escuta Seher gritando que não quer mais ouvir o nome de Sen, senão vai ser obrigada a agir de um jeito pior. Senis finge que não ouviu nada quando percebe as duas voltando e pede que nenhuma entre no quarto porque Seren e Nedim já dormiram. Seher se retira. Senis avisa Neriman que vai dar um fim no filho de Seren se voltar a ouvir Seher mencionando o nome de Sen como parte desse conflito com a filha. Seren observa a mãe indo embora pela janela. Neriman exige que Seren faça o que ela diga para não se envolver em mais problemas, pois não podem perder a oportunidade de ficarem no bem bom por outro descuido da neta, e avisa que amanhã elas vão ver o filho de uma amiga que é advogado para conversar. Neriman pretende acabar primeiro com as gracinhas de Senis, e logo depois com as de Seher. Nurten aparece trazendo as pílulas de Nedim que foi buscar na farmácia. Aga observa à noite. Senis deixa um recado na caixa postal de Sen pedindo para ele não voltar para casa e esperar no hotel até a hora de viajar. Sen se aproxima de Semre após ela dormir no banco da praça e coloca seu casaco para cobri-la, então fica ao lado dela a noite toda. No dia seguinte, Semre acorda e leva um susto ao sentir algo nas pernas, mas é só o casaco de Sen, que virou à noite para tomar conta dela dormindo em público. Sen dá um singelo café da manhã para ela. Semre se dispõe a ver o que Sen quer fazer dessa vez para supostamente tentar ajudar o primo. Seren e Neriman chegam ao escritório do advogado. Neriman sabe que pode não ser fácil, mas no final elas vão conseguir na justiça o que desejam para derrotar Senis. Seren também quer fazer Sen sofrer junto. As vilãs entram e têm uma péssima surpresa ao encontrarem Senis dentro do escritório já conversando com o advogado. Senis pergunta com deboche por que as pobretonas não entram logo na sala. Senis relembra quando Nurten lhe fofocou ontem à noite que escutou o que as duas iam fazer e com qual advogado, e Senis pediu o endereço do advogado filho dessa conhecida de Antáquia. Seren e Neriman ficam com uma cara de enterro por terem sido desmascaradas tão facilmente pela vilã principal. Semre quer impor suas condições para colaborar com Sen, mas não admite que a única ajuda dele seja botar uma câmera escondida para captar o que fazem com Nedim, pois isso só mostra como ele morre de medo de ser desmascarado se fizer algo a mais. Semre sabe que Sen vai dar para trás de novo quando chegar a hora H. Sen aceita fazer o que Semre quer, mas também precisa ser do seu jeito e dá um celular emprestado para eles se comunicarem. O advogado explica que Seren não tem direito nenhum sobre Nedim, apenas Aga e Senis por terem a tutela do sobrinho por conta da deficiência, mas o filho de Seren terá depois que nascer. Seren sai revoltada do escritório. Senis vai atrás e manda Neriman ficar conversando com o filho da vizinha para matar a saudade do povoado chechelento. Seren vai pro banheiro se xingar de estúpida. A vilã elogia que ela saiba que é burra mesmo, pois agora comprovou que é impossível derrotar Senis Caraça e as escondidas. Seren conta que já está sabendo que Senis e Sen são um par descorados na fortuna que Nedim herdou e pretende usar seu filho para derrubá-los desse privilégio. Senis garante que tem o destino da pirralha nas mãos e vai acabar com ela assim que essa criança nascer. Sivan fica preocupado ao ligar para o hotel e descobrir que Semre não está mais lá porque foi expulsa. Seher toma o celular e implora ajuda para saber para onde Semre foi.
Seher escuta o que os homens da Aga mandaram fazer e fica nervosa. Sivan vai tirar satisfação com eles e exige que os carecas contem qual deles foi escorraçar Semri, mas eles fingem não saber de nada. Seher vai tirar satisfação dentro da mansão. Dama quer entender por que Sem vai voltar para os Estados Unidos. Aga acha que a filha não tem que reclamar de nada, já que o irmão nem dá bola para ela e dá no mesmo se ele estiver perto ou longe dela. Dama não entende como a mãe concordou com isso, pois ela era mais ansiosa para ter o filho de volta em casa. Seher invade a mansão e pega um pedaço de pão da mesa de Aga, reclamando que Semri está lutando para conseguir ao menos aquilo para se alimentar, mas como não consegue mais ser enfermeira, está usando seu dom para cantar e até nisso Aga agiu para impedir. Aga não entende do que ela está falando e tenta repreender a escandalosa, mas Seher não abaixa a cabeça porque acha que ele está fingindo que não fez nada e quer matar Semri de fome. Sivan causa uma confusão com os seguranças por terem agido para prejudicar Semri a mando de Aga. Aga sai da mansão e dá um basta na briga, então quer que os seguranças expliquem por que Seher e Sivan estão dizendo que ele os mandou procurar Semri para acabar com a vida dela. Seher conta que expulsaram a filha do hotel e do bar porque os homens de Aga foram até lá para molhar a mão do proprietário. Aga dá um soco na cara de um deles e exige saber se eles fizeram aquilo mesmo. Como nenhum tem coragem de responder, Aga interpreta que é verdade e vai fazer os traidores pagarem por agirem pelas costas dele. Semri espera numa fila para pegar comida de graça para pessoas necessitadas e recebe um folheto convidando pessoas para trabalharem num centro de reabilitação, o que a deixa interessada. Os seguranças se reúnem para combinar como procurar por Semri por Istambul inteira. Seniz chega em casa e tenta entender o que está acontecendo, mas nenhum responde e eles saem de perto dela. Aga observa lá de cima. Nurten desce e avisa que Aga está chamando a esposa. Pouco depois, Seniz chega ao escritório e fica nervosa com o que vai ouvir do marido. Aga diz que agora Seniz é uma completa desconhecida para ele, mesmo olhando para a mulher que dorme na mesma cama e gerou seus filhos, e ainda assim age pelas costas dele. Neriman volta para a mansão com a neta e acha que elas não precisam se preocupar com Seniz, pois basta mudar de estratégia para derrubá-la agora que ela descobriu o plano. Seren morre de medo da vilã tirar a vida de seu filho, mas Neriman vai proteger a neta disso, pois pode ser velha mas não é burra, e as táticas de Seniz vão cair pelo próprio peso a qualquer dia, aí elas serão vitoriosas. Seher surge acusando Seren de ter delatado o paradeiro de Semri. Seren ignora e dá um abraço na mãe, pedindo para ser consolada, mas Seher afasta a falsa de perto dela. Aga exige uma explicação de Seniz para ter usado o poder dele para prejudicar Semri, como se ele fosse um mafioso perseguindo um inimigo. Seniz diz que faz de tudo para proteger Sem e tem esse direito, assim como Seher não para de encher o saco pela filha dela. Seher sobe com Seren e escuta Seniz gritando que ela não foi capaz de proteger os filhos das próprias ambições. Seniz não terá dó de ninguém se tratando de tirar Sem do meio dessas pessoas. Seher leva Seren para o quarto e espera ela fazer alguma coisa na frente de Nedim. Sem chega na mansão com um presente dentro de uma caixa para disfarçar o plano e entra para executá-lo. Aga reclama que sua reputação está arruinada pela covardia que Seniz fez. Sem escuta o pai dizendo que ele é um sem-vergonha e a mãe faz de tudo para ajudá-lo a continuar sendo. Aga alega que nunca tentou deixar ninguém sem comer, por mais inimigos que tivesse, mas a esposa se encarregou de fazer isso. Seren finge estar arrependida do que fez com Nedim e pede desculpas a ele na frente da mãe, mas não deixa de culpar Semri por isso. Nedim se vira para ignorar, e Seren joga a culpa disso em Semri também. Sem aparece para entregar o presente. Nedim relembra quando escutou Seren dizendo que Sem é o pai do filho que ela espera. Semri conversa com uma responsável pelo centro infantil. Semri vê uma menina se sujando toda de leite e vai ajudá-la a se limpar. A responsável reconhece que ela tem instinto para cuidar de crianças e aceita que Semri trabalhe com elas. Semri conta que tem antecedentes penais, mas a responsável não liga para isso porque naquele lugar não se julga ninguém, pois a ajuda serve tanto para as crianças como para os adultos. Semri fica muito feliz por ser aceita. A responsável pede que Semri fique substituindo a enfermeira oficial do plantão da noite enquanto ela está de férias, depois vai dar outra função para a querida. Seher pega a caixa do presente para jogar fora. Na estante está uma câmera disfarçada de decoração,
que Sem comprou com a orientação de Semri para espionar o que acontece no quarto, porém mais ninguém sabe. Sem relembra as palavras de Semri, que também disse que ele poderia ser desmascarado se concordasse com o plano. Sem atende uma ligação da responsável pelo abrigo, confirmando que Semri foi correndo para pegar o emprego assim como ele planejou. A mulher agradece a doação generosa que Sem fez e elogia Semri, pois ela tem vocação para trabalhar ali. Sem sai do quarto e dá de cara com Seer, mas nenhum fala nada com o outro. Seer acaba perseguindo Sem até o lado de fora para poder conversar com mais privacidade, e pergunta se ele já está sabendo o que aconteceu com Semri. Sem finge que não, então Seer espera que isso seja uma confirmação de que ele não está mais assediando sua filha. Seer pergunta o que Sem tem a lhe dizer sobre Seren, pois essa situação da filha correr atrás dele não pode continuar, assim como ele não pode mais correr atrás de Semri. Seren observa da janela a mãe falando algo com seu amado. Sem pega o carro e vai embora. Senis também observa do escritório. Mais tarde, Sem espera por Semri na pracinha. Semri chega muito feliz para contar o que aconteceu, mas se desanima ao ver a cara dele e pensa que Sem falhou mais uma vez no plano. Sem confirma que deu certo e a deixa feliz. Senis observa a escultura que Sem deu para Nedim. Seren relata sua decepção porque achou que seria pelo menos um presente para o bebê, mas ele não se importou de deixar nada antes de viajar. Senis só consegue achar graça da tolinha dramatizando um grande sofrimento, sem fazer ideia do que é sofrer de verdade como ela sofre todos os dias em silêncio, por motivos muito mais verdadeiros do que os de Seren. Seren se impressiona com a vilã demonstrando algum sentimento, mas Senis deixa isso de lado e ordena que ela se comporte bem até Sem ir embora, e depois terá que fazer Seer parar de incomodar seu filho. Senis se retira e Seren reclama com Nedim por ter que ficar com ele agora que Sem se vai. Semri comemora que Seren e Senis vão cair muito em breve pelos próprios atos, e sabe que Sem vai dar um jeito de se safar apesar de tudo, aproveitando que existe Seren para levar a culpa junto com a mãe dele. Sem pede que Semri tente se comunicar com a mãe, pois não quis contar que sabia onde ela estava. Ciangir espia os dois e comunica a Aga que Sem está indo embora, enquanto Semri vai sozinha para outro lugar. Aga manda continuar seguindo Semri, e nem se impressiona que Sem esteja outra vez ajudando a mocinha. Seer reclama ao telefone com a polícia por ainda não terem encontrado Semri. Sivan volta e conta que não descobriu nada nos lugares que Semri estava perto antes de sumir. Sivan recebe uma ligação e descobre que é Semri ligando. Sivan coloca no viva voz e Seer fica chateada ao ouvir Semri falando que não é para passar a ligação para a mãe deles. Semri manda não passar nem seu novo número para ela e só gostaria de avisar que encontrou um outro trabalho e outro lugar para ficar. Então agora está tudo bem, mas vai demorar mais um tempo até ser conveniente que eles se vejam de novo. Sivan pede para saber onde é, mas Semri desliga com o coração na mão. Seer entende a filha, pois ela só se deu mal pela segunda vez porque decidiu dar notícias para a família, então é melhor ficar escondida mesmo. Seren arruma a escultura e comenta com Nedim que gostaria de ganhar pelo menos um par de meias para colocar no bebê. Sem volta de carro para a mansão, e Seren corre para recebê-lo lá embaixo. Sem faz suspense antes de entrar. Nedim fica observando, assim como Aga observa do escritório. Senis desfila por seu quarto refletindo sobre como é uma pessoa infeliz, e não consegue evitar chorar enquanto se maquia e se perfuma na penteadeira, ficando bem sedutora. Senis se motiva a continuar seu reinado de maldade, mesmo já tendo perdido a alma, e para isso precisa reconquistar Aga essa noite. Aga caminha pelo corredor e Senis se prepara a ouvir os passos, mas estranha ao ver que ele não entrou. Senis espia pela porta e vê o marido falando com Nurten sobre arrumar o outro quarto para ele dormir. Aga se retira para dormir longe da esposa, frustrando todo o plano de sedução que a perigosa Senis tinha preparado. Sem entra em seu quarto e encontra Seren esperando por ele. Seren lamenta a partida do amado. Sem não entende de onde ela tirou que seria bom se ele ficasse, pois jamais vai se relacionar com a ambiciosa. Seren está disposta a fazer qualquer coisa pelo amor de Sem, e lamenta não ser inteligente o bastante para se esquecer do infeliz, assim como ele não dá a mínima para ela. Sem manda a nojenta sair, mas Seren sabe que não adianta impor distância física,
pois carrega a semente do amor que sente por Sen dentro de seu ventre. Seren conta que passa dias e noites pensando em Sen, de todas as formas que ele puder imaginar, mas não adianta porque ele está fugindo dela para sempre. Sen esclarece que não está fugindo de Seren, pois nunca deu a mínima para ela e nem vai dar para esse bastardo que ela está gerando, e tortura Seren dizendo que só está indo embora por causa de Semri, que é quem ele ama verdadeiramente e sente muita culpa por ter feito tudo errado com ela. Seren não suporta a verdade e manda os dois para o inferno. Seren sofre no corredor e sobe para descontar em Nedin. Sen sabe que ela foi fazer exatamente isso, mesmo sem ter visto. Seren chega ao quarto e conta a Nedin que Sen não gosta dela porque já ama Semri, assim como o deficiente. A câmera escondida grava tudo na estante. Seren chora por ser rejeitada pelo verdadeiro pai de seu filho, e agora essa criança não lhe serve de nada para amarrar Sen. Nedin se incomoda escutando aquela palhaçada da esposa desgraçada. No dia seguinte, Aga chega ao abrigo onde Semri está trabalhando. Semri dá uma aula de música para algumas crianças. Aga se aproxima da sala ao ouvir a música e fica espiando da porta, admirando o cuidado da moça com os pequenos. Aga filma discretamente com o celular aquele momento, e sai sussurrando que ela é um lobo em pele de cordeiro. Semri não percebe nada. Nedin não para de olhar a escultura que ganhou de Sen. Sen aparece no quarto e relembra o momento em que deu o presente, mas pediu que Seren e Ser saíssem para conversar a sós com o primo. Sen contou que estava ali executando um plano de Semri, e naquele presente estava disfarçada uma câmera para flagrar tudo o que acontecesse com Nedin, para enfim conseguirem salvá-lo das maldades de Seniz e Seren. De volta ao presente, Sen pega a memória da câmera e espera que pelo menos Nedin se salve, já que não sabe o que acontecerá consigo quando a verdade for revelada, e se retira. Sen sai da mansão e pega seu carro. Aga chega logo depois e observa o filho saindo, então se dirige para a casinha dos empregados. Ser espera angustiada alguma informação da filha. Aga aparece e não diz nada, apenas pega seu celular e dá play no vídeo que fez de Semri no local onde ela está ficando. Ser se emociona ao saber que está tudo bem. Aga conta que ela está trabalhando num abrigo e muito mais segura do que se arriscando a cantar em bares, e diz que jamais faria mal a alguém usando a fome, pois estaria traindo a si mesmo, que já passou tanta fome com a família quando era pequeno. Aga promete a Ser que vai proteger Semri apesar de tudo, desde que ela não volte a se intrometer na família Karasai, então se retira. Ser chora de alívio. Semri continua cantando para as criancinhas. Sen chega no abrigo e fica admirando. Semri para de cantar ao perceber que está sendo vigiada, e Sen logo tenta ir embora, mas ela o alcança só para provocá-lo como de costume. Seniz sai de casa e leva Nedin, dando a entender que fará uma surpresa para o sobrinho querido. Semri reza para a câmera ter captado algo que comprometa Seren ou Seniz. Sen conecta a memória no tablet, mas as imagens não carregam porque simplesmente não há nada gravado. Sen jura que deixou tudo certo, mas Semri não acredita e se arrepende de mais uma vez ter acreditado em Sen a troco de nada. Sen jura que não foi de propósito, mas Semri deduz que ele ficou com medo na última hora e acabou desistindo de se sacrificar pelo primo, como já se acostumou a ser um covarde, e a tonta foi ela por ter pensado que ele finalmente tinha virado gente. Semri sai de perto de Sen sem querer ouvir mais nenhuma explicação. Sen começa a quebrar o tablet de tanto ódio por ter feito as coisas erradas pela milésima vez. Semri observa, mas não dá a mínima para o showzinho. Semri volta para o abrigo e finge que está com dor de cabeça. Uma colega conta que uma pessoa trouxe presentes para as crianças e elas estão no jardim recebendo. Semri desce para o jardim e tem uma grande surpresa ao ver que Nedin está brincando com as outras crianças com deficiência. Nedin também se encanta ao ver a amada, mas Seniz corta o momento feliz e proíbe Semri de se aproximar, relembrando que ela ainda tem uma ordem de restrição de 50 metros. Nedin estende a mão, sinalizando para Semri não se aproximar. Seniz mostra como o coitadinho também está preocupado que ela seja presa e ironiza como Semri tem a história de uma verdadeira mocinha de novela, sempre se dando mal e ressurgindo das cinzas para encher o saco dos vilões. Seniz comenta que talvez não fosse tão maldosa com ela se Semri não tivesse feito Sen perder a cabeça. Semri garante que ela não precisa se preocupar com Sen, pois ele é bem adestrado pela mãe e sempre vai protegê-la.
Senis revela que um passarinho lhe contou que Sem tinha implantado uma câmera no quarto de Nedim para desmascará-la. Semri descobre que a vilã arruinou a gravação, mas Senis revela que foi o próprio Nedim que delatou tudo e quis acabar com o plano dos bobocas. Nedim relembra quando estava nervoso no quarto, relembrando que Seren lhe disse sobre Semri e Sem serem amantes, então pegou a escultura e a jogou no chão com ódio. Senis entrou no quarto e percebeu que entre os cacos do gesso estava uma câmera escondida, então ela agiu. De volta ao presente, Semri se decepciona por Sem ter revelado o plano para Nedim, o que possibilitou que o próprio acabasse com tudo, mesmo que fosse para o bem dele. Senis debocha que até um paralítico é mais inteligente que uma dupla de saudáveis, e Semri tem que aceitar que sempre vai perder. Semri garante que é a vilã que vai perder, como toda história com final feliz, mas Senis discorda, pois só os fortes conseguem vencer, e ela é a mais forte entre todos os personagens, já que tira sua força de todas as fraquezas dos bonzinhos. Senis decreta vitória a si mesma, já que nem mesmo Nedim quer ser salvo por ela, e diz que Nedim não acredita mais na mocinha por todos os erros que ela cometeu. Senis avisa que essa é a última vez que Semri verá Nedim, e se prepara para levá-lo. Semri e Nedim aproximam suas mãos uma última vez, mas não se tocam, e Senis guia a cadeira do sobrinho para fora do abrigo. Semri sofre pela derrota. Dama fala sobre uma festa ao telefone e lamenta que o irmão esteja indo embora. Seren se aproxima como quem não quer nada e fica escutando. Dama se afasta dela e comenta de propósito de todas as mulheres que vão se assanhar na presença de Sem. Senis volta para a mansão com Nedim. Seer fica observando a movimentação. Nurten pensa que Nedim foi para uma consulta, e Senis mente que ele está bem, na medida do possível. Seer se assusta ao ver Senis arrastando Seren para dentro, então vai atrás. Senis a leva para o quarto mencionando como Seren é burra, mas a vilãzinha se irrita porque nem fez nada demais hoje. Senis abre o notebook e mostra o vídeo de ontem à noite, que capturou Seren aprontando de novo com Nedim. Seer encontra Nurten descendo do quarto de Nedim, mas não se falam nada. Dama quase flagra Seer indo bisbilhotar a mãe, mas nem dá bola. Seer vai até a porta do quarto de Senis. Seren se choca vendo a si mesma agredindo Nedim no vídeo. Senis conta que Semri armou tudo, então Seren deduz que foi Sem com aquele presente falso. Seer ouve tudo. Senis conta que já se encarregou de tudo e Seren pode continuar o que está fazendo. Seren pede as imagens, mas Senis prefere conservar consigo em seu cofre. Seer só consegue ouvir que Senis vai botar algo no cofre. Seren se preocupa que Sem faça algo, mas Senis é quem vai fazer algo com o filho. Mais tarde, Senis chega ao hotel onde Sem fica. Sem dorme no sofá depois de beber todas e não percebe a mãe entrando. Senis começa a contar sobre uma noite quando ainda estava grávida de Sem e gostava de admirar as luzes da cruel Istambul. Sua gravidez era de risco e os médicos diziam que Sem podia dar uma surpresa ruim para ela. Então Senis prometeu a si mesma que tiraria a própria vida se isso acontecesse. Senis procede a cumprir sua promessa e abre a porta da varanda, caminhando lentamente para a beira e se preparando para pular a grade que separa o apartamento do grande vazio. Senis anuncia que recebeu a pior surpresa do filho. Sem finalmente percebe a loucura que a mãe está fazendo e se atrapalha todo ao ver que Senis está prestes a se jogar lá embaixo. Sem ordena que a mãe volte, mas Senis alega que só está ajudando o filho a finalizar o que ele tanto quer, já que pelo visto quer ver a mãe morta. Senis começa a caminhar para trás para se jogar. Sem fica sem reação para salvá-la. Seer se enfia no quarto de Senis às escondidas e encontra o cofre, mas obviamente não consegue abrir porque tem uma senha. Aga começa a se aproximar do quarto. Seer escuta passos e se assusta ao ver que será flagrada. Aga entra no quarto e não percebe a presença da intrusa, que se escondeu no closet. Aga pega algo numa gaveta e sai do quarto, aliviando Seer. Sem pede que a mãe não elimine, mas Senis sabe que o filho vai acabar com ela de qualquer forma, então é melhor partir agora, pois por pouco Semri conseguiu a prova que queria para destruí-la. Senis segue se afastando, e Sem chorando para ela não fazer isso.
Seni sabe que vai morrer também quando Nedim se recuperar e revelar tudo o que passou nas mãos de seus algozes. Seni prefere encerrar seu caminho sozinha, pois seria muito humilhante ser derrotada pelos seus inimigos, ajudados pelo próprio filho. Semri arruma alguns brinquedos na sala de aula e pensa no que disse para Sen injustamente sobre ele ter desistido de denunciar as agressões contra Nedim. Semri pensa se liga para ele para se desculpar. Seniz incentiva Sen a empurrá-la da sacada e acabar logo com o sofrimento de todos, assim como fez Nedim cair e começar e com tudo aquilo. Sen tenta não ouvir as barbaridades que a mãe está dizendo. Seniz acha bom que pelo menos não vai ficar deficiente como Nedim se cair daquela altura, já que seu destino é a morte certa. Seniz caminha até o limite para se jogar. Sen relembra quando Nedim estava implorando para ele não deixá-lo cair, assim como ele está pedindo para a mãe não se jogar também. Seniz termina a tortura e volta para consolar o filho, já que só queria dar um castigo nele. A vilã ressalta o quanto ama o filho e que ele precisa ir embora para não caírem juntos de um precipício. Semri chega no hotel onde Sen fica e decide entrar. Enquanto ela entra no elevador, Seni sai pelo outro e elas se desencontram. Semri chega na frente do flat e estranha ao ver a porta aberta. Sen não reage no sofá. Semri pensa que ele só bebeu demais e se cansou, então começa a dizer que errou com Sen e conta o que Seniz fez com ela mais cedo, quando descobriu que ele não era o responsável por sabotar a câmera escondida, senão o próprio Nedim, que já não confia mais nela e preferiu delatar para Seniz o plano que tinha armado com Sen. Entretanto, Semri não pretende pedir desculpas por desconfiar de Sen, já que ele sempre está fazendo de tudo para quebrar a confiança dela, e pede que ele se esforce para tomar conta de Nedim por conta própria, já que Seniz conseguiu impedi-la mais uma vez e Nedim só vai poder contar com o primo. Semri menciona que Sen não tem que ser o filho que a mãe espera. Sen relembra ela silêncio o que a mãe disse agora há pouco sobre amá-lo muito, então manda Semri vazar do apartamento. Semri se recusa, então Sen se exalta e agarra Semri pelo braço para expulsá-la usando a força. Sen reforça a si mesmo que é filho de Seniz e assim deve continuar. No dia seguinte, algumas amigas de dama se reúnem na mansão. Seniz observa Seren saindo bem arrumada e deseja boa sorte. Semri fala para si mesma que tem que aceitar que Seniz a derrotou. Seren chega no abrigo onde a irmã está trabalhando. Semri começa a cantar para as crianças sobre uma cachorra. Seren surpreende ao entrar e completar a música, falando de uma cachorra que é uma traidora e quer roubar seu marido. As crianças ficam sem entender nada. Semri tenta expulsar a irmã e finge que é uma mulher desconhecida que errou de sala. Seren canta que a cachorra é uma vagabunda, então Semri é obrigada a arrastá-la para fora para as crianças não ouvirem mais. Seren alega que só estava mostrando às crianças o tipinho de mulher que dá aulas para eles e Semri vai pagar por tentar sabotá-la de novo. Semri quer saber como a irmã faz para obrigar Sen a obedecê-la em tudo, e ela precisa ensinar para isso tudo acabar, antes que ele viaje para os Estados Unidos. Semri se surpreende ao saber que Sen vai embora. Aga entra no quarto do filho e encontra todas as malas dele prontas para a viagem. Aga não consegue evitar se emocionar vendo as coisas do filho que vai partir outra vez. Aga encontra numa gaveta uma foto antiga dele com seu irmão, segurando Sen e Nedim ainda pequenos. Nurten entra no quarto com Nedim e conta que veio trazer o coitado para tentar ver o primo, já que ele estava chamando o nome dele. Aga conta que o filho não está e pede para ela deixar Nedim com ele. Aga mostra a foto que encontrou no quarto de Sen e faz Nedim se emocionar com ele. Seniz entra em casa e vai escutar na porta do quarto do filho a conversa. Aga lamenta ter que se despedir de Sen outra vez, logo agora que pensou que ia recuperar o filho e restaurar a família, mas por enquanto não há o que fazer a não ser aceitar e esperar o dia que Sen volte renovado. Aga menciona que um dia Nedim vai ter esse sentimento de pai também. Nedim vira a cara ouvindo essa barbaridade. Aga ressalta que Nedim é tão seu filho como Sen, e será seu apoio na casa para enfrentar a ausência dele. Seniz desdenha da melação e se retira. Seren zomba da irmã por perder a única pessoa que ainda conseguia manipular e começa a gritar, chamando a responsável pelo abrigo para falar barbaridades sobre Semri.
Semri morre de vergonha da descarada, falando na frente de alguns pais que as crianças estão correndo perigo sendo cuidadas por uma criminosa que sequestrou o marido da própria irmã. Seren manda todos acusarem Semri se um dia alguma criança sumir, já que ela tem experiência com isso, então vai embora. Todos ficam fofocando sobre o escândalo envolvendo a pobre mocinha. Semri garante a todos que não haverá mais motivo para se preocuparem com a presença dela e agradece a diretora pela oportunidade, então entra para pegar suas coisas. Ser observa que Senise está distraída na varanda falando com alguns organizadores de evento e entra na mansão escondida para fazer alguma coisa. Nurten surge dizendo que precisa de ajuda porque todo mundo está ocupado e pede para Ser buscar Nedin na piscina. Nedin faz fisioterapia nos braços com os profissionais. Ser aparece e observa o momento em que um deles pede para Nedin estender a mão e pegar um objeto. Nedin estende a mão, então relembra quando estendeu a mão ontem para tocar a mão de Semri, mas não podia, e imagina que aquela barra é a mão de Semri que hoje ele finalmente pode tocar de novo. Ser fica fascinada vendo o rapaz conseguido. Nedin grita o nome de Semri e faz esforço demais, se jogando para fora da cadeira. Ser corre para ajudar a acudir o coitado, e morre de pena dela falando o nome de Semri. Enquanto isso, Semri se despede de todas as crianças do abrigo e se retira muito triste. A diretora entrega a Semri o salário do mês, apesar dela só ter ficado 2 dias. Semri só aceita o equivalente a esses dias para compensar o transtorno que a irmã causou, então a diretora revela que Sem fez uma doação para pedir que contratassem Semri e tinha prometido que guardaria segredo, mas é obrigada a falar, já que ela está saindo por conta própria. Semri fica magoada por não ter sido contratada por suas habilidades, mas o importante é que ajudou as crianças influenciando sem a fazer a doação. Semri recusa qualquer dinheiro e percebe que foi tonta de acreditar que alguém a contrataria num lugar sério como aquele sem ter referências. Ser comenta com Nedin que ambos são impedidos de falar com Semri como gostariam, mas pelo menos podem falar um com o outro como sentem a falta da mocinha. Nedin diz que sente falta de Semri mesmo, emocionando Ser com a evolução. Semri sai do abrigo com uma mão na frente e outra atrás, relembrando todos os desprezos e fracassos que sofreu esses dias com Ser, Nedin, Senis, Aga e Seren. Semri pega seu celular e tenta ligar para a filha para Nedin falar com ela. Semri atende e Nedin fica muito feliz por ouvir a voz dela. Semri reconhece Nedin só pelos gemidos que ele consegue fazer e implora para ele falar algo. Nedin diz que sempre acreditou em Semri, e ela fica muito contente por saber disso. Ser se encanta com o lindo momento. Sem relembra o momento aterrorizante que viveu com Senis ontem à noite. Senis liga para o filho pedindo para ele parar de fazer drama e aparecer logo na festa de despedida dele na mansão. Sen vai atender a porta e recebe Semri, que revela que já soube o que ele fez para deixarem-na ficar no abrigo. Sen deduz o que ela veio fazer, mas Semri esclarece que não veio se despedir, revelando que vai aceitar a proposta que ele lhe fez se ainda estiver disposto. Mais tarde, a festa rola solta na mansão Karasai. Senis liga para Sen, mas ele não atende. Dama fica com ciúme vendo Sivan conversando com outra mulher. Senis entra furiosa com o atraso do marido e do filho. Neriman vai buscar Seren para elas irem logo conviver com os granfinos lá embaixo. Senis aparece e reclama por Seren ainda não ter feito Nedin dormir até agora para elas curtirem a festa em paz. Aga sai da empresa e pega o carro para ir embora. As vilãs agarram Nedin para obrigá-lo a tomar o remédio, supostamente para dormir. Seren tapa o nariz de Nedin para ele não fingir que engoliu o comprimido. Nedin tosse e acaba arrancando o colar do pescoço de Senis sem querer, deixando a vilã furiosa. Senis manda as duas patetas agilizarem com o deficiente. Nurten alcança Ser e dá um chá para ela levar para Nedin tomar e ficar mais disposto durante a festa. Senis desce e encontra Ser subindo, então diz para ela não subir porque Nedin já dormiu. Ser percebe que a vilã está indo para o quarto e a segue discretamente. Senis abre o cofre e pega outro colar, mas não percebe que deixou a porta dele destravada. Ser invade o quarto e dá um encontrão em Senis, fingindo que foi sem querer e mentindo que ouviu um barulho estranho no quarto, por isso entrou para ver se ela precisava de ajuda. Senis recusa a ajuda da tonta e entra no closet para se trocar, enquanto Ser vai limpar o chão com tudo que derrubou.
Seer aproveita o momento e rouba rapidamente o pendrive de dentro do cofre, escondendo em sua roupa antes da vilã voltar. Sem dirige, levando Semri com ele. Semri relembra a proposta que Sen lhe fez outro dia no hotel onde ela estava, pedindo para ela aceitar seu plano, já que ninguém da mansão tinha mais confiança alguma nela e não deixaria uma brecha para ela se redimir. Seer sai do quarto de Senis e vai para a cozinha. Senis volta a ligar para o marido reclamando que ele e o filho demoraram demais. Sen aparece bem na hora em seu carro e dá uma péssima surpresa para as vilãs, pois trouxe Semri consigo. Todas ficam estáticas ao verem Semri surgindo muito bela e arrumada para a festa. Semri e Sen dão as mãos, dando a entender que agora há algo a mais entre eles. Senis fica sem reação vendo Sen entrar na festa de mãos dadas com Semri. Neriman segura Seren para não voar em cima da irmã e fazer escândalo. Sen e Semri sobem juntos no palco. Todos os olhares da festa se voltam para os dois, que vão fazer um anúncio. Sen pega o microfone e agradece a todos por terem vindo se despedir dele antes de viajar para a América, mas antes de ir embora tem que anunciar uma notícia. Seer aparece e se assusta ao ver a filha na festa com Sen. Sen revela que se casou, e Semri agora é sua esposa, se tornando Semri Karasei. Semri volta no tempo e relembra quando aceitou a proposta de casamento de Sen, já que ele tinha razão e era o único capaz de dar o poder que ela precisa para se reerguer após tantas derrotas. Todos ficam incrédulos com a surpresa. Sen espera receber os parabéns de todos. Seren fica tonta e derruba uma das mesas no chão, e Nerima ampara a neta desolada. Sen diz de novo que quer palmas, e todos aplaudem. Neriman segura Seren para não subir. Senis sobe no palco exigindo que o filho explique que porcaria ele fez. Semri mostra sua certidão de casamento para a inimiga. Sivan segura Seren e vai ajudar a levá-la para dentro. Senis joga o documento no chão e ordena que todos vão embora. O povo começa a filmar o escândalo da madame, que quase esgoela Sen de tanto ódio. Dama luta para conter o surto da mãe. Senis pula em cima da caderneta se sentindo traída pelo próprio filho. Seer chega para falar com a filha. Sivan e Neriman arrastam Seren passando mal até o quarto dela. Sivan quer chamar um médico porque não é normal a irmã reagir assim. Neriman desconversa e manda ele voltar para baixo enquanto ela se encarrega de tranquilizar a irmã dele. Nedin dorme dopado e nem se dá conta da esposa entrando no quarto aos gritos. Seren grita para a avó o quanto está doendo ter perdido para Semri mais uma vez agora que ela conseguiu se casar com o homem que era para ter sido seu. Sivan tenta correr para cima do palco, mas os seguranças o seguram. Senis continua surtando para cima de Sen, enquanto Seer pega Semri. Senis se joga no chão aos prantos e joga a certidão para os céus, prometendo cobrar da família e o mais uma desgraça em sua vida. Seer leva Semri para a casinha para conversar. Semri começa dizendo quanto a mãe é hipócrita, pois agora que está insatisfeita aceitou que ela entrasse na casa, mas naquele dia que saiu da cadeira e veio chamá-la, simplesmente ficou igual uma órfã batendo na porta sem obter resposta. Seer sabe que errou, mas hoje quem errou foi Semri em ter feito isso com a própria vida e exige que ela desfaça esse casamento enquanto há tempo, pois tem certeza que ela não se entregou a Sen e não o ama, tornando essa união uma grande mentira. Semri não pretende desfazer nada. Sivan xinga Sen do jardim, mas ele só debocha ouvindo aquilo dentro da mansão, enquanto segurança seguram o boboca. Dama tenta levar a mãe para o quarto para se acalmar, mas Senis praticamente chuta a filha. Senis perde as estribeiras com a idiotice que o filho aprontou para confrontá-la. Sen diz que só está sendo tão sagaz e cruel como a mãe com suas artimanhas. Seer não admite o que a filha fez pelas costas dela com Sen. Semri ironiza o drama da mãe, já que ela devia estar acostumada com as filhas se casando em segredo, e acha muita cara de pau dela sofrer tanto por uma pessoa que deixou chorando na porta esses dias. Seer se ofende por ser taxada de desnaturada e pega uma mala para mostrar os dotes que Semri herdaria quando se casasse, tão importantes que até os tirou do incêndio. Seer atira na filha o enxoval e manda ela jogar fora, assim como jogou fora o respeito que tinha pela mãe. Semri tenta pegar as coisas depois do sermão, mas Seer não deixa e diz que não adianta,
pois ela já estragou tudo com esse casamento de farsa e não tem mais como voltar atrás. Semre aponta outra hipocrisia da mãe, pois quando Seren se casou às escondidas também, e de uma maneira pior porque se entregou antes do casamento, ela não recebeu o mesmo tratamento da mãe. Seer chora porque é verdade. Semre acusa a mãe de não respeitar a própria maternidade, pois ela só está tendo o que merece por não ajudá-la quando mais precisou. Semre deixa a mãe aos prantos e dá de cara com Sivan quando tenta sair. Senise garante que Sem vai levar um tiro pela culatra, pois esse castigo que está lhe dando é só uma manipulação de Semre. Sem diz que isso é só um reflexo do medo que ele sente constantemente pelas atitudes dele mesmo e da mãe. Senise diz que esse é justamente o rancor do qual Semre está se aproveitando para ter uma arma contra ela. Sem dá a entender que se casou com Semre só para possibilitar que ela faça justiça, e isso seria muito pior para Senise do que uma tentativa de Semre que acabaria falhando. Sivan se sente extremamente enganado por Semre. Seer não para de chorar. Sivan lamenta pela irmã ter mudado e feito o mesmo que Seren, agora a família Caraça e ficou com as duas. Semre não suporta mais ouvir o irmão e se retira. Sivan grita para ela ir aprender com Seren a como beijar as mãos dos ricos, agora que desprezou as da mãe deles. Seer reage e tenta ir atrás de Semre, mas Sivan pede para a mãe não se humilhar mais ainda dessa forma. Várias pessoas arrumam a bagunça da festa que terminou. Semre pensa se entra na mansão agora. Aga segue na estrada para voltar para casa, com angústia por ter que se despedir do filho. Seer ignora Sivan e vai atrás de Semre. Sivan grita que a mãe nunca se dá valor, e se sente menosprezado por ela preferir as filhas do que ele. Semre manda os seguranças deixarem-na entrar na mansão, mas eles não se mexem. Seer alcança a filha e ordena que ela fique em casa com a família. Sem tenta sair, mas Senise não deixa porque ele ainda tem que prestar contas para o pai que não chega. Aga chega em casa e fica perplexo por não encontrar a festa acontecendo no jardim, então percebe Semre e questiona o que ela está fazendo ali. Sem sai chamando pelo pai, e Senise espera que o marido dê uma lição nele. Sem olha para os pés do pai, e Aga percebe que está pisando numa caderneta. Aga pega o documento morrendo de nervoso e descobre que é a certidão do casamento de Sem e Semre. Aga entra em negação, mas Sem confirma que Semre é a nova integrante da família Caraça, doa quem doer. Aga desfere um soco na cara do maldito e ordena que ele vá embora com a maldita esposa dele. Senise implora para o marido não deixar Semre levar Sem com ela, mas Aga considera que não tem mais um filho a partir de agora. Senise desmaia e Dama tomba no chão junto com ela. Seer tenta separar as mãos dos dois e pede que Semre não vá com ele, mas eles voltam a se juntar e entram no carro para ir embora. Seer insiste da janela para a filha abrir e sair do veículo porque vai se arrepender dessa decisão. Semre fica de coração partido, mas não obedece. Seer acompanha o carro até o portão, mas não adianta de nada e Semre vai embora com Sem. Neriman volta contando para Seren que todos estão ocupados com Senise passando mal e tenta reerguer a neta do limbo em que se encontra para ir ao banheiro lavar a cara. Neriman garante que os malditos vão pagar e vai pedir para Sivan relevar a reação de Seren para não desconfiar. Seren volta pro quarto lamentando ter ficado com o paralítico como marido, como prêmio de consolação. Seren tenta acordar Nedin para sofrer também, pois não é justo que ele durma tão tranquilamente enquanto o inferno pega fogo na mansão com o fogo que Semre começou. Seren chora por Semre ter conseguido se tornar uma Caraça e também, da maneira que menos devia. Sem chega no hotel e tenta brincar com Semre com a tradição de casamento, pegando-a no colo para entrar na casa deles, mas ela não permite. Sem evade o problema querendo pensar no que fazer agora. Semre fica pasma que ele consegue ignorar que levou um tabefe na cara do próprio pai, já que no fim das contas não se casou para ajudá-la a salvar Nedin e se vingar de Senise, e sim para mostrar para Aga que é capaz de dar na cara dele também. Sem acha que tanto faz o motivo dele, se no fim das contas vai ser útil para Semre de qualquer forma. Dama faz carinho na mãe, enquanto Senise observa a foto do filho ingrato quase desfalecida. Seer recolhe humildemente o enxoval de Semre do chão. Seren tenta dormir ao lado de Nedin pela primeira vez. Aga rasga a foto com a família, jogando fora a parte em que aparece com Sem. Sem e Semre ficam admirando suas alianças de casados. No dia seguinte,
Dama olha na internet as imagens da mãe surtando na frente de todo mundo publicadas em todos os sites de fofocas. Aga se cansa e atira o tablet da desocupada no chão com muita raiva, e reclama da mãe dela até agora chorando no quarto por um infeliz que nem merece ser chamado de filho. Cenis aparece e diz que vai continuar atrás de Sen, mesmo que o marido não goste. Aga diz que não vai servir de nada ela ir, pois não vai encontrá-lo. Dama se assuste e exige saber o que o pai fez com o irmão dela.